Graça e paz, meus queridos. Neste vídeo quero estar compartilhando com você a segunda razão por que podemos ser imitadores de Cristo. A primeira razão que nós aprendemos foi porque Deus criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Agora, a segunda razão é que quando somos aconselhados a sermos imitadores de Cristo, esta recomendação não é diretamente para todas as pessoas, não é para incrédulos, nem para os imorais, nem aos idólatras, nem aos ímpios. É exclusivamente para os servos de Deus, para as pessoas que já nasceram de novo e têm a vida espiritual, que são as pessoas que se converteram, se tornaram filhos de Deus. Pois antes de se converter, antes de nascer de novo e se tornar um filho de Deus, ninguém pode agradar a Deus. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé ninguém pode agradar ao Senhor. Em Romanos capítulo 8, versículo 8, diz o seguinte: portanto, os que estão na carne, são os que são dominados pela carne, não podem agradar a Deus. Aqui, carne significa antiga natureza, antes de nascer de novo. Carne aqui faz um contraste com o espírito. Quem vive na carne ainda tem a antiga natureza, é natural ou carnal. Quem vive no espírito tem a nova natureza, é uma nova criatura, é nascido de novo, é espiritual. É um contraste entre a vida que serve à carne, isto é, a natureza humana caída, e a vida guiada pelo Espírito. Os que vivem na carne, que ainda pertencem à natureza antiga, não podem agradar a Deus. Portanto, enquanto pertencer à velha natureza, não tem condições de imitar o Senhor. A esses, Deus não permitiria que fosse feita uma exigência como esta, de imitar a Deus. Nós vemos esse contraste bem esclarecido na carta de Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 25. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu vos advirto, como já os adverti antes, que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus, não podem agradar a Deus, não podem imitar a Deus. E continuando no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, que significa paciência, benignidade, que significa amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Contra estas virtudes, estas qualidades, não existe lei. Aqueles cujas vidas são adornadas por estas qualidades ou virtudes não podem ser condenados por nenhuma lei, pois todo o propósito e projeto da lei moral de Deus são cumpridos naqueles que têm o Espírito de Deus, produzindo e vivendo em seus corações as qualidades citadas. Esses, portanto, são os verdadeiros homens livres, livres da sentença condenatória da lei e livres para servir a Deus. A lei condena o pecado, e aqueles que demonstram o espírito aqui referido estão livres das denúncias. Se nas circunstâncias da vida você fizer suas escolhas, se você tomar suas atitudes baseadas nestas virtudes, você não poderá ser julgado, ninguém poderá te condenar em nada. E continuando aqui, versículo 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Isto é imitar ao Senhor. Outro problema seríssimo está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e o 15. Diz o seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Somente o homem ensinado, guiado, conduzido pelo Espírito pode compreender as verdades espirituais. Vejamos então a qual classe de pessoas é feito as recomendações para imitar o Senhor. Em Efésios capítulo 5, versículo 1, Paulo diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Aqui Paulo nos exorta a sermos imitadores de Deus, como filhos amados. Mas a quem Paulo está dizendo isso? Em Efésios capítulo 1, versículo 1, comecinho da carta,
Paulo fala o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Veja bem que Paulo aqui está falando a um grupo específico, é aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Paulo não está pedindo isso aos incrédulos, nem aos imorais, nem aos idólatras, nem aos ímpios. Essa ideia é reforçada e ampliada em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, onde ele afirma: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Este foi o texto que usamos no primeiro devocional sobre ser imitadores de Cristo. Sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Com esta palavra, Paulo está nos encorajando a sermos imitadores de Deus, mas olhando para o exemplo de Cristo e para o seu próprio exemplo. Vamos ao início da carta para vermos a quem Paulo diz isso, a quem essa carta é destinada. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo, Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. É a estes que Paulo está recomendando que sejam seus imitadores. Sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Essa ideia ampliada está clara no texto de 1 Tessalonicenses capítulo 1, no versículo 6, que diz: de fato vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Aqui Paulo está dando um testemunho do exemplo dos Tessalonicenses, que se tornaram imitadores do Senhor. Continuando. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, e assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Neste texto, Paulo nos encoraja, como cristãos, a termos um duplo papel. Por um lado, ser imitador do Senhor, e por outro, se tornar modelo. Mas a quem Paulo está pedindo, a quem Paulo está recomendando esta missão? 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1. Paulo e Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo está recomendando aquele que serve somente a Deus em Jesus Cristo, a igreja dos Tessalonicenses. Precisamos aprender com Jesus todos os dias. Precisamos amar, ser alegres, ter paz e paciência, ser amáveis, bons e fiéis, ter mansidão, domínio próprio, porque nós vimos que contra estas virtudes não há lei. Ninguém perde por ter estas características. Logo, o que quero deixar como reflexão aqui é que precisamos aprender com Jesus a viver como ele viveu e clamar por este fruto. As pessoas reconhecerão Cristo em nós quando enxergarem tais características em nosso viver. No mundo em que reina o ódio, a tristeza, a guerra, a ansiedade, a maldade, a infidelidade, desonestidade, agressividade, egoísmo, façamos a diferença, sejamos espirituais, sejamos cristãos verdadeiros, imitando aquele que deu o maior exemplo. Amém? Aprenderemos mais sobre este assunto no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e te conceda graça e misericórdia. O Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz. Amém.